Bom dia, boa noite, oitavo ano. Eu estou aqui neste momento passando esse pequeno vídeo para lembrar vocês sobre a nossa tarefa atual, que é sobre gradação. Então, é muito importante, ao fazer tal tarefa, a gente poder acompanhar isso lendo um texto e perceber naturalmente, certo? E esses dias eu estava lendo um livro e apareceram algumas gradações. Também tem um texto de jornal que tem gradação que eu tenho que procurar. Eu acho que foi um texto até que eu recortei e guardei a folha, foi uma notícia que me interessou. Se depois eu achar, eu vou encaminhar vocês também. Mas essas figuras de linguagem, é importantíssimo a gente percebê-las nos textos, naturalmente, não apenas na hora da aula, que tem lá, eu coloco um texto, pergunto a gradação, a sinestesia, o que é, mas você achar naturalmente. E eu achei assim, lendo a gradação sempre é interessante, porque quem está ouvindo, se alguém estiver contando uma história, e essa história vai tendo, acontece uma coisa, acontece mais outra, acontece mais aquilo, vai chamando a atenção. E mesma coisa, não só no caso quando estão contando uma história, no caso quando lendo uma história. Prende a pessoa para a leitura, certo? Então, isso vem a ser a gradação. Primeiro eu vou colocar aqui diante de vocês o próprio livro de vocês, a página 48, você vai ver aqui algumas gradações. Olha aqui. É nosso direito e dever acompanhar, participar da administração pública, conhecer cada projeto dos governos, no país, no estado, no município, na cidade, na vila, no bairro, no entorno que vivemos. A reforma de uma praça, a limpeza de ruas e bueiros, a canalização de córrego, a chegada do asfalto, a melhoria dos serviços, as mudanças na educação e na saúde, reutilização dos espaços e urbanização. Então, uma mulher, pelo menos o nome pode ser até masculino, mas parece ser de mulher, Tamar. O nome do texto é A Hora do Voto, ela explicando a importância da gente acompanhar a política nos detalhes, né? Não adianta descer a boca no Bolsonaro ou quando era o Lula no Lula, se a gente não cuida aqui na cidade as coisas erradas que vão sendo feitas. E mais embaixo tem a definição. Gradação é caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente do elemento maior para o menor ou ascendente do elemento menor para o maior. Ou seja, se você começa falando uma coisa pequenininha e vai diminuindo e vai aumentando, é ascendente. Se você fala uma coisa grande e vai diminuindo, é descendente. Então, você vendo o texto que o livro mostra, ele começa no país, no estado, no município, na cidade, na vila, no bairro. Você tem uma gradação descendente. Agora, observe que isso acontece em muitos textos. Aqueles que estavam na aula, lembra que eu contei que um Zé Mané lá nos Estados Unidos, quando o presidente era John Kennedy, um conhecido presidente que foi assassinado, porque ele lutou por muitas coisas que seriam muito boas para a população, principalmente combatendo o racismo. E você sabe que tinha muita gente mal intencionada que não queria essa melhoria para o povo americano e, consequentemente, até para o mundo. E o John Kennedy, ele começou a fazer leis contra o racismo e um Zé Mané falou assim, isso não vai adiantar nada. O presidente tem que mexer lá na capital, em Washington,
no governo federal, tem que mexer em cada estado, em cada cidade, em cada condado, condado é subprefeitura, e em cada bairro, e em cada casa. Pois John Kennedy conseguiu fazer isso. É lógico que ele foi assassinado, mas depois dele foram passadas leis que afetavam cada estado, cada cidade, cada bairro e principalmente afetou a consciência das pessoas. As pessoas começaram a querer lutar contra o racismo. Agora, esse foi o exemplo que eu dei, que é parecido com esse que está no livro. Agora, deixa eu passar para vocês a nossa tarefa. Vou pegar aqui a folhinha. A nossa tarefa tem um texto do livro História da Civilização, de Will Durant. Aí você pode perguntar, mas não é aula de história? Sim, não é. Mas assim, nós temos que desenvolver a leitura em todos os tipos de texto. E você tem que ter a capacidade de analisar um texto histórico. E isso sim tem tudo a ver com a nossa língua portuguesa. E aqui está a folha com algumas questões. A primeira questão, como você pode ver, eu dou um exemplo que é tirado do começo no começo do texto que a gente estuda, contando a vida de Marco Polo. Marco Polo foi um navegador. Ele morou vários anos, coisa assim de 20, 30 anos na China. Ficou muito rico e voltou para Veneza, a sua cidade de origem. E ele começou a contar coisas da China, as pessoas não acreditavam. E antes de morrer, ele ainda pediram para ele pedir desculpa da mentira, confessar as mentiras dele. Ele falou que a única coisa que ele confessava é que ele não falou tudo o que ele viu. Em todo caso, ele conta coisas muito legais da China, e o livro também explica algumas coisas interessantes do povo chinês. E a gente vai ler sobre esse povo, dar opinião, o que a gente achou da história desse país, né, que hoje está tão falado por causa do Covid, mas é um país que tem uma história, a meu ver, muito bonita. É um povo que sofreu muito, né, inclusive ditaduras. Então, é sobre isso. Mas olha só o que tem no começo, quando ele começa a falar da China. Tinham, diziam eles, o Marco Polo e o tio dele. Tinham, diziam eles, navegado por muitos mares perigosos, escalado altas montanhas e platôs, cruzado desertos infestados de bandidos e atravessado 4 vezes as grandes muralhas. Haviam permanecido 20 anos em Catai e servido ao monarca mais poderoso do mundo. Então, você vê que tem 6 coisas que eles foram fazendo até chegarem ao topo. O que foi mais importante? Eles conseguiram ter contato com o rei da China e trabalhar para ele. Mas antes disso, eles passaram por muitas situações. São 5 situações que culminam na sexta. Depois, vai ter umas partes que vocês vão ter que descobrir as gradações dessas páginas e explicar sobre elas. Essa é a tarefa. Leia os textos com atenção, aproveite a oportunidade para aprender alguma coisa sobre a história da China. Depois, por sua conta, leia sobre Marco Polo. Você só tem a ganhar, certo? Muito obrigado pela atenção de todos e estou contando com 10 de vocês. Até mais.